Longe me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Você observa o amor desse Deus? Ele não está falando aqui com um povo que era simplesmente favorável a ele, um povo totalmente obediente, mas um povo que tinha desobedecido a ele. E vê a expressão desse Deus para com este povo: com amor eterno eu te amei, e com benignidade, ou seja, com bondade, perdoando você, demonstrando a minha bondade e o meu amor por você, fazendo bons feitos, sendo generoso com você, foi que eu te atraí. Algumas pessoas gostam de dizer que Deus atrai velador, mas a Bíblia mostra que Ele nos atrai com benignidade, mostrando o seu amor, mostrando a sua bondade, mostrando quem Ele realmente é. Porque Jesus disse: olha, gente, eu acredito que Jesus sabia como os fariseus viam Deus. Ele diz assim: olha, o ladrão, ele vem senão para matar, roubar e destruir, João 10:10. Eu, porém, vim para que vocês tenham vida, e a tenham em abundância. Ou seja, eu desci do céu para fazer, não a minha vontade, ele também dizia, mas a vontade do meu Pai. E qual é a vontade do meu Pai? Que vocês tenham vida e vida em abundância. O ladrão é que vem para roubar, matar e destruir. Eu não sou ladrão, nem meu pai é ladrão. Se você observar a trajetória de Jesus, a Bíblia diz que ele estava no céu, mas ele desceu à terra. Filipenses capítulo 2 diz: olha, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se, humilhou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e achado na forma de servo, obedeceu até a morte, e morte de cruz. Por quem? Por mim e por você. A Bíblia fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho. Deus, ele via um valor no homem, quando o homem ainda não via valor em si mesmo. Isso é honra. Isso é considerar alguém. E vamos olhar para nós mesmos. Por que eu estou mostrando este exemplo? Porque muitas vezes somos tentados a ignorar, a desprezar, porque o contrário de honra não é necessariamente raiva, mas é muito mais o desprezo, é mais consonante com a desonra, você desconsiderar. E a Bíblia mostra que Deus nos tratou e nos deu um alto valor. Sabe que valor é esse? 1 Pedro, vai para 1 Pedro 1. Eu quero te estimular a você apenas não tratar com honra aquelas pessoas como que estão como autoridade sobre a sua vida. Gente, presta atenção, antes de entrar, eu quero dizer algo para você. O fato de você tratar a todos com honra, eu acho interessante esse texto, porque ele diz: olha, honrem a todos. E no final ele diz: e honrem o rei. Isso mostra que existem esferas de honra, uma não aniquila a outra. Um exemplo, vamos dizer que alguém é meu chefe no trabalho, e eu devo honrar as minhas lideranças, como liderança. Depois que ele deixa de ser chefe, eu começo a desonrá-lo? Não, ele continua sendo digno de honra. E essa dignidade não está nele mesmo, mas em Deus que deu dignidade a ele. Em Deus que nos chama para honrar os nossos amigos, mas também as pessoas que nos odeiam. Não vou dizer inimigos não, porque fica uma conotação um pouco estranha. Aquelas pessoas que são menores e as que são maiores. Mas tudo começou em Deus, quando Ele te honrou. Nós honramos os outros porque recebemos de Deus honra. Porque fomos honrados por Ele primeiro. Eu acho interessante, eu fico imaginando. Não, é muito fácil a gente chegar para reclamar com Pedro, porque Jesus foi lavar o pé dele e Pedro disse: não, mestre, não faz comigo não, sai daqui. A gente que deve lavar o teu pé. E Jesus disse: Pedro, é tão interessante que Jesus sabia que Pedro estava sendo sincero. Todo mundo sabe aqui que Jesus lavou os pés dos discípulos, né? Essa história é bem conhecida. E é interessante que se coloque no lugar de Pedro. Imagina tudo que Pedro tinha visto. Pedro viu Jesus resplandecendo, Moisés de um lado, Elias do outro. Pedro viu Jesus andando por sobre as águas. Pedro viu Jesus ressuscitando mortos. É no final da trajetória de Jesus. Uma menina lá, morta, e Jesus: levanta, Tabita, levanta, menina. E ela levantou. Pedro tinha visto um cortejo
Imagina, tu está no meio, está tendo um cortejo, indo para o cemitério. Aí Jesus para e toca no esquife lá e o menino se ressuscita. Imagina tudo que Pedro tinha visto. Pedro disse, não, eu não sou digno disso. Se você olhar a trajetória inteira de Pedro, você vai ver que Pedro, desde o princípio, ele disse, afasta-te de mim. O primeiro encontro com Jesus. Jesus pediu o barco deles emprestado, começou a ministrar, depois disse, já estavam lavando as redes ali, ouvindo mais ou menos o que ele estava falando. Joga a rede, vai e joga. E lança. Lançaram e Pedro se ajoelha, sai correndo para frente do mestre, se ajoelha e diz, afasta-te de mim que sou pecador. Pedro ele já entendia a realidade que ele estava inserido. Ele conhecia onde ele estava e quem ele era. E sabe o que aconteceu? Jesus está agora lavando o pé desse homem. É uma atitude, se a gente observar, é uma atitude de servo, de escravo. E Jesus estava ali lavando, aí Pedro disse, eu vou ser muito sincero, talvez, hoje não, com a revelação é uma coisa, mas se a gente olhasse a realidade que Pedro estava, a gente ia dizer, não mestre, faz comigo não, pelo amor de Deus, eu que devo estar lavando teus pés. Mas Jesus chega para Pedro, e Jesus sabia que Pedro estava falando com tanta sinceridade, que ele disse, olha, se eu não lavar teus pés, você não tem parte com o meu reino, comigo. Aí ele, opa, peraí, calma, você não vai receber o... Não, você não, então lave. Aí Pedro também se empolgou, né? Lava todo o corpo. Aí Jesus disse, Pedro, deixa tua conversa. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho ensinado. Não, agora é só lavar os pés mesmo. Então, esse era Jesus. Manso e humilde de coração. Aleluia. A honra... Eu vou ler, tá certo? 1 Pedro. Mas a honra, ela parte por uma humildade. Falei certo? Falei. É engraçado, às vezes a palavra soa diferente na sua cabeça. Ela começa por humildade. Não é que você se vê menor, mas você tem uma ampla consideração pelas pessoas. Você vê um valor nas pessoas. Você se vê à luz daquilo que Deus diz quem você é. Você não se vê como inútil, como fraco, mas você olha para as pessoas e vê valor nelas. E preste atenção, aprenda a ver como Deus vê, porque Deus vê valor onde as pessoas só veem tragédia, onde as pessoas só veem morte, onde as pessoas só veem desprezo. Nós, como igreja, precisamos ter o mesmo olhar de Jesus. Jesus, quando chamou aqueles 12 homens, ele não chamou porque eram perfeitos. Porque as próprias escrituras diziam que um iria traí-lo. Aleluia. E ele não chamou Judas porque Judas ia trair ele, não. Vou chamar esse aqui porque esse aqui vai ser meu traidor. Não. Ele chamou Judas e deu a oportunidade a Judas, como deu a todos, de crescer, de aprender. Aprendei de mim, aprendei de mim. E ele está dizendo para nós, esqueça Judas agora, ele está dizendo para mim e para você nessa manhã, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Por isso precisamos honrar. Pessoas vão chegar. Qual vai ser o tratamento que vamos dar a essas pessoas? Honra, consideração. Você está preparado para pessoas totalmente diferentes de você? Talvez você seja uma pessoa mais antiga, mais velha, e a pessoa vai chegar cheia de tatuagem. Nada contra a tatuagem, mas preste atenção. Muitas vezes o preconceito que nós temos afasta as pessoas de nós e impede que o evangelho chegue até elas. Pessoas das mais diversas crenças. Se chegar um muçulmano aí com a touca, com um negócio na cabeça, como é que tu vai tratar ele? Um homossexual, um cara, um transexual, não sei. Alguém vestido com roupas femininas. Comece a ver eles como Deus vê. Autoridades vão chegar aqui, mas também pessoas simples vão chegar aqui. Tratemos a todos com honra. Eu entendo que com autoridades existe uma honra devida à autoridade. Mas isso não remove a necessidade de tratar a todos com honra. Eu vou sorrir para todos, vou ser gentil com todos. Talvez a autoridade ela senta aqui na frente. Por quê? Porque estamos honrando a autoridade. Mas e os irmãos? Como vamos tratar as outras pessoas que estão chegando? Diga, com honra.
E o seu irmão que está aí do seu lado, você vai tratar como? Mesmo que talvez, às vezes, em alguma circunstância, dentro do departamento ou em alguma situação, haja algum atrito, mas honre. Vou terminar aqui. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Versículo 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus pais. Presta atenção. Eu acho interessante, se você pegar esse texto e você linkar lá com Tiago, se eu não me engano, capítulo 3, não, capítulo 2, quando fala sobre a acepção de pessoas. É interessante que as pessoas lá em Tiago, quando Tiago dá aquela correção, as pessoas elas são medidas pelo dinheiro que possuem, pela riqueza que possuem. A acepção de pessoas. Mas preste atenção, nesse texto, Pedro está dizendo que nós não fomos comprados com coisas perecíveis, ouro ou prata, ou seja, dinheiro, riquezas. Então nós não podemos ser medidos ou medir ninguém pelo dinheiro que eles possuem, porque eles valem muito mais que todo o ouro e toda a prata do mundo. Porque o valor que Deus dá a essas pessoas não está associado a dinheiro, a bens, mas está... Vamos continuar. Ele diz, mas não foi prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Você entende seu valor? E é interessante que ele mostra que foi um plano eterno. Deus já tinha reservado a maior riqueza dele por você. E é assim que nós devemos olhar para o nosso irmão. Aleluia. Eu quero que você... Estamos falando sobre honra, amém? Mostramos um pouco sobre Deus, mas eu estava meditando um texto, eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá para Efésios. Efésios capítulo 4. 5. Na verdade, Efésios capítulo 5, versículo... Deixa eu botar aqui outra versão melhor. Efésios 4. Eu sei qual é o versículo já, mas eu só estou vendo de onde eu vou começar. Quatro não, desculpa, eu disse 5, não foi? Efésios 5, tá, gente? Desculpa. Versículo 17 diz assim: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, versículo 18, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Diga, enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você observa que depois disso tudo tem uma vírgula, pelo menos na minha versão tem vírgula, algumas versões tem ponto. Mas ele não para por aí. Ele está falando sobre o quê? Conhecer a vontade do Senhor e se encher do Espírito. Você observa isso? E ele fala sobre salmodiar, ele fala cânticos e hinos espirituais, mas no versículo 20, dando sempre graças a Deus, mas no versículo 21 ele continua falando sobre se encher do Espírito e conhecer a vontade do Senhor. Ele diz o quê? É engraçado que algumas pessoas acham que ele mudou de assunto, mas ele está continuando o assunto anterior. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Aleluia.
Aí depois ele começa a mudar, ele fala sobre o que é essa sujeição, ele fala sobre honra, ele fala sobre lar cristão, ele vai tecendo algumas coisas, mas ele ali ainda está falando sobre aquele assunto, sobre se encher do Espírito. Muitas vezes achamos que o se encher do Espírito está só ligado a algo que eu vou falar. Sim, é fundamental que você fale, é fundamental que você possa salmodiar, cantar, dar graças, mas se você não está se sujeitando, honrando seu irmão, como você pode estar se enchendo do Espírito? Sabe por quê? Eu comecei a meditar sobre esse texto. Pai, mas por que se sujeitar? Por que o irmão? E ele me levou para 2 outros textos que me explicavam melhor a importância de você honrar o seu irmão. Agora eu estou falando muito mais no contexto de igreja, mas isso se remete a todos. Por quê? Se encher do Espírito especificamente. Vai lá para Efésios mesmo, Efésios capítulo 4, agora sim, 4. Tratai a todos com honra. Efésios capítulo 4, no versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Deixa eu ver nessa outra versão aqui. Efésios 4, 10. Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O que é que ele está falando nesse texto? Deixa eu explicar a vocês. A primeira coisa que ele fala sobre 5 dons ministeriais. Ele fala sobre pastores, apóstolos, profetas, evangelistas e mestres. E é interessante que ele diz, para que eles foram estabelecidos? Gente, existem ofícios, mas quem são estabelecidos, diga, são homens. Quando eu honro esses homens, eu estou recebendo aquilo que Deus está transmitindo. O que é honrar? Também é dar sua atenção. É ouvir aquela pessoa. Eu não estou dizendo que você vai acatar tudo que a pessoa diz, porque diga, eu tenho o Espírito. E a Bíblia diz que os que têm o Espírito de Deus, eles não são enganados. Eles discernem espiritualmente. Eles avaliam pelo Espírito se aquilo que está sendo transmitido é do próprio Espírito ou de homens. Se é a vontade de Deus para a vida dele. O tempo e o modo. Então existe o Espírito dentro de você. O Espírito está dentro de você para trabalhar juntamente com você. E é interessante que aqui ele fala sobre esses 5 dons e fala que eles foram chamados para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. 5 dons são levantados, eles vêm primeiro, para o aperfeiçoamento. Mas eu aperfeiçoo alguém para quê? Para que ele desempenhe um serviço. Certo? E se eles estão desempenhando o serviço, porque, gente, o corpo não cresce apenas com os 5 dons ministeriais, não. Para a edificação do corpo, para o desempenho do seu serviço, para que o corpo cresça. Sabe quando é que o corpo cresce? Quando todos estamos envolvidos. Os 5 dons vêm, nós somos aperfeiçoados, começamos a desempenhar o serviço, o dom, o chamado que nós temos em Deus. Eu estou trabalhando com crianças, eu estou no louvor, eu estou servindo, eu estou recepcionando, eu estou na mídia, eu estou servindo, eu estou evangelizando, eu estou indo para centros de recuperação, eu estou assistindo pessoas, eu estou movendo o corpo. E o corpo está sendo o quê? O corpo está crescendo. Sabe por que devemos honrar uns aos outros e se encher do Espírito também fala a respeito de sujeitar o seu irmão? Porque seu irmão é parte do seu crescimento em Deus. Se é um corpo bem ajustado, ligado, ele cresce. Ou seja, cada membro do corpo ele é fundamental. Vai lá em 1 Coríntios. Eu não vou ler o resto do texto. Mas eu quero que você fique com isso. 1 Coríntios capítulo 12.
Preste atenção, 25 diz assim: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Sabia que nós, como membros do corpo, podemos fazer com que pessoas cresçam e avancem em Deus? Cumpram seu chamado. Às vezes achamos que essa responsabilidade é apenas de um pastor. Mas muitas vezes uma palavra sua pode libertar pessoas. Um abraço seu pode transformar a vida de uma pessoa que estava em depressão, estava em sofrimento. Uma oração sua, às vezes as pessoas trazem para o pastor, mas a Bíblia diz: olha, a oração de um justo, ela é poderosa. Talvez existem esferas de atuação que você vai estar, que eu ou o pastor, ou nenhum dos pastores, o pastor Rodrigo, ou nenhum dos outros pastores auxiliares vão poder estar com você. Mas a sua oração, a sua palavra para seu irmão vai fazer com que ele avance. Às vezes, o que tem impedido pessoas de crescer é porque elas não têm dado ouvidos uns aos outros. Tem perdido a unção que está no teu irmão. Olha para essa pessoa do teu lado. Diga: ungido do Senhor. Diga: você é ungido do Senhor. A Bíblia diz que Ele derramou da sua unção na igreja. Por isso que quando vos reunis, um tem salmo, outro tem cântico, outro profecia. Ou seja, existe diversidade de dons e diversidade de talentos no nosso meio. E podemos crescer. Uma vez eu escutei um pastor, ele falou algo que eu achei fantástico. Ele diz: olha, muito dos cartuchos, ele se colocou nessa analogia, para a minha vida, para o meu ministério, para a minha família, estão na vida do meu irmão que está do lado. Às vezes em uma conversa, mas porque eu estou atento, entendendo que existe uma unção sobre ali, honrando a vida dele, eu posso receber da vida dele. Quantos aqui não já estiveram? Eu já estive no meio de uma conversa com um determinado irmão e ele começa a falar da vida dele, daquilo que Deus está fazendo nele, e aquilo começa a estimular você, meu Deus, eu preciso avançar também, eu vou crescer também, vamos pegar junto. Ou estamos passando por uma situação difícil e vem aquela pessoa dar um abraço, dar um sorriso, a gente olha assim: meu Deus, obrigado. E tudo aquilo que estava como trevas, como escuridão, começa a brilhar a luz. Por quê? Porque Deus estabeleceu que, sujeitando uns aos outros, nós podemos nos encher do Espírito. Isso é honra. É honra. Honrando uns aos outros, reverenciando os nossos irmãos. De que maneira? Gente, eu entendo que nós ajudamos uns aos outros conforme o dom que nós recebemos. Nós honramos uns aos outros conforme o dom que recebemos. Você também recebeu algo para ministrar na vida do teu irmão. Por isso que nós não podemos ficar parados, mas estarmos sempre cheios. Por quê? Porque quando o nosso irmão tem uma necessidade, nós cheios, nós podemos transmitir aquilo que Deus quer dar para o nosso irmão. E da mesma forma. Por quê? Porque é um corpo. A mão, ela ajuda a outra a sustentar algo que é mais pesado. Às vezes a gente acha que o corpo é apenas por serviço da igreja, mas não, o corpo é para ajudar, um membro está ajudando o outro. E é engraçado que nesse mesmo texto a gente vê que Deus dá honra aos membros que se dá menos honra. Eles são os mais honrados. Preste atenção nisso. Honrando uns aos outros. Tratai a todos com honra. Quer sejam os teus irmãos, os teus líderes, as pessoas que estão vindo aqui que nem te conhecem. Nem te conhecem, nunca viram você nunca viu elas. Talvez elas sejam, como se diz, esdrúxulas, diferentes, algo que você, até outra época, você não gostava. Estamos vivendo um tempo de afastamento de pessoas. Por ideologias, por crenças, por uma série de valores. Eu entendo que muitas vezes são valores que são reprováveis. Eu reprovo o valor, mas honro a pessoa. Por quê? Porque eu desejo alcançar ela. Paulo diz que se fez de tudo. Fez-se de judeu para o judeu, de gentil para o gentil. Ele não fazia as mesmas práticas pecaminosas deles. Mas ele estava próximo daqueles homens para poder alcançá-los. O pastor não está incentivando a você ter as mesmas práticas pecaminosas. Mas onde é que a gente vai resgatar o ímpio? Desprezando ele? O mundo
E muitas classes dentro do mundo, elas já esperam de você reprovação. Porque você é cristão. Já esperam de você repúdio, desprezo. Porque eles sabem que o que eles estão fazendo vão totalmente de encontro ao que nós cremos. Mas a Bíblia diz que Jesus era chamado de beberrão, porque estava na casa de pessoas que precisavam, entrava na casa de pessoas que precisavam ouvir a palavra. As pessoas se assustaram quando Jesus chegou e entrou na casa de Zaqueu. Eu acho que as pessoas olharam assim, tem tanta gente boa aqui para Jesus entrar na casa dele. Tantas pessoas corretas, tantos fariseus que conhecem a doutrina. Mas a Bíblia diz que quando Jesus entrou, sabe o que entrou juntamente com Jesus? Diga, salvação. E o próprio Jesus disse, hoje salvação entrou nesta casa. E aquele homem que roubava, que fazia uma série de coisas, ele disse, a partir de hoje vai ser diferente. Se eu peguei alguma coisa de alguém, eu vou devolver mais. Por quê? Porque salvação entrou. Gente, nós somos peregrinos nessa terra. A Bíblia diz que muitas pessoas vão falar mal da gente. Está lá em 2 Pedro. 1 Pedro, na verdade. Antes do capítulo 1 ainda. Não, capítulo 2. Fala que muitas pessoas vão falar mal de vocês. Mas sabe quando eles vão glorificar a Deus? Quando eles verem as nossas obras. Eles glorificarão. Mesmo muitas vezes perseguidos, mesmo muitas vezes caluniados, a nossa atitude em Deus de amor e de honra vai fazer com que essas pessoas elas possam dizer, olha, eu falei mal daquela pessoa, mas existe algo diferente nela. E isso não há como negar, porque não se pode negar fatos. Tratai. Eu quero que você vá lá para Provérbios 17, 5. Naquela época, eu quero falar algo aqui. As pessoas desprezavam as classes mais baixas da sociedade. E é interessante aqui no capítulo 5 que diz, olha, quem zomba dos pobres mostra desprezo pelos pobres? Por eles, pelos pais deles, pela família deles? Não. O texto diz, quem zomba, algumas versões falam que escarnece. Mostra desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Mas preste atenção nessa primeira parte do texto. Ele fala, olha, quem despreza o pobre, não está se insurgindo contra ele, mas contra aquele que o criou. É engraçado que aqui distingue de raça, tribo, nação, independente de. Ele não diz, olha, o pobre que é crente, ou que é do povo de Israel, aqui é a velha aliança. Ou aquela pessoa que... Não. Ele diz, olha, daquele que o criou. E a gente entende que quando ele coloca criador, ele fala que criou todos os homens. E se você olhar para a vida de Jesus, e eu quero encerrar com isso, você vai ver que Jesus, ele honrava todas as pessoas. Se você for para João, capítulo 8, você vai ver Jesus diante de uma mulher adúltera diante de Jesus. As pessoas queriam apedrejá-la, desprezá-la, matá-la. Mas Jesus disse, eu também não te condeno. Eu não vim condenar os homens. Uma certa vez os discípulos de Jesus chegaram, Jesus, imagino João e Tiago, João, o apóstolo do amor. Mas para filho do trovão mesmo. Chegou para Jesus, Jesus, os samaritanos não te recebem. Aí ele deve ter se levantado. Quer que a gente ore do céu para que caia fogo do céu e queime todo mundo?
Algumas pessoas acham que podem acreditar que eles estavam brincando. Isso é bom, que a vacinação vacina você. Por que eu digo isso? Porque eu fui tratado quando eu dava uma literatura. Antigamente, a gente evangelizava com literatura. E era engraçado que às vezes você dava, a pessoa não tinha nem... A pessoa virava as costas, amassava a literatura e jogava no chão. Parecia que queria afrontar você. Eu ficava bravo. Eu não brigava, né? Porque meu líder não deixava. Isso era na época, eu era de outra denominação. Mas eu ficava, como é que o cara fala um negócio desse, meu irmão? Uma vez eu peguei na frente do cara, era bem mal. Gente, isso faz tempo. Isso não era pastor ainda. Nem líder. Nem era do Verbo da Vida ainda. Mas Deus alcançou meu coração. Mas preste atenção numa coisa. E eu não entendia que muitas vezes eu me levantava contra as pessoas e a Bíblia diz, olha, você não tem que brigar contra a carne nem o sangue. Não são as pessoas que são os seus inimigos. Você tem que amá-las. Elas precisam do amor de Deus. O que elas estão fazendo é porque elas não conhecem esse amor. E é interessante porque quando a gente vê esse tipo de atitude das pessoas têm para com Cristo, elas não estão olhando para você, elas estão fazendo isso com Deus. Mas deve haver compaixão nos nossos corações e amor por elas, porque elas estão cegas. A Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o príncipe desse século cegou o entendimento dos homens para que eles não vejam Cristo. E quando a gente olha para aqueles discípulos que disseram, olha, quer que a gente mande descer fogo do céu? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Jesus virou para aqueles homens, deve ter dado uma bronca boa. Vocês não sabem, acaso vocês não entenderam, não perceberam a que reino nós pertencemos? O Filho do Homem não veio destruir os homens, mas veio para salvá-los. O nosso papel não é condenar, mas salvar. Sabe o que é salvar? É alguém que está se afogando e você joga uma rede, joga um salva-vidas e puxa aquele homem. Você está aqui para salvar. Se ela está se destruindo, já basta ela. Quem quer roubar, matar e destruir os homens é o diabo, não é papel da igreja. E aqueles homens, eles perceberam que eles estavam equivocados. Por isso que eles apanhavam e voltavam para o mesmo lugar onde tinham apanhado para pegar o evangelho. Aí eu depois, quando eu li essas coisas, eu disse, meu Deus, que leseira minha, ficar bravo, porque os cabas não ficavam bravos porque levaram uma pizza, só porque amassaram um papel, já fiquei bravo, mas isso era uma fase. Eu fui crescendo, eu fui entendendo a revelação da palavra. Eu fui entendendo que meu inimigo não é aquela pessoa, não é sua inimiga. Preste atenção nisso. Ela acha que é, mas você não. O que é que você faz? Você vai brigar? E o mundo está vivendo essa fase. Separação por ideologia, separação porque não acredita nisso, não olha para a cara de um, vive discutindo na rede social. É uma confusão. Por causa de política, por causa de não sei o quê, por causa de não sei o quê. Gente, nós podemos reprovar as obras do mundo como luz? Devemos. Mas precisamos brilhar como luz. Nós não somos desse mundo e não nos movemos pelas leis desse mundo. O mundo é que vive brigando e se engalfiando por qualquer coisa. A gente mostra Cristo. O mundo vai sentir raiva? Vai. Porque quando luz chega, trevas são dissipadas e toda a escuridão, e tudo aquilo que está bagunçado ao redor é manifesto. O pecado é manifesto quando a luz brilha. Mas a nossa atitude é a mesma de Cristo. Jesus, em João capítulo 4, ele senta e conversa com a mulher samaritana. Grupo de louvor? Ele começa a conversar com a mulher samaritana. Muito obrigado, vocês são gentis demais. Uma bênção esse louvor, viu, gente? Amém, aleluia. Eu sou enriquecido e abençoado pela vida de vocês. Permaneçam firmes, avancem, cresçam em Deus. E preste atenção nisso. Jesus, diante daquela mulher samaritana, não questionou o fato dela estar fazendo ou não alguma coisa, mas ele disse, eu tenho uma água para te dar, eu tenho algo para você. Depois ele fala das coisas que ela estava vivendo como revelação, até para que houvesse temor no coração da mulher, ela entendesse com quem ela estava falando, que ele era o Messias. Mas até então ele ofereceu algo para aquela mulher, a água que eu tenho para te dar, nunca mais você volta a ter sede. Muitos estudiosos acreditam que pelo horário que aquela mulher estava indo, ela era mal vista pela sociedade.
E Jesus sentou e conversou com essa mulher. Os discípulos até ficaram estranhando. Quando chegaram e viram Jesus conversando com a mulher. Oxi, que história é essa? A Bíblia fala que Jesus foi em determinado momento para a casa de um fariseu e uma mulher se lança aos pés dele, começa a lavar com suas lágrimas e secar com seus cabelos e depois traz um unguento e o fariseu no seu coração, esse cara não é profeta não, é nada. Se fosse profeta sabia quem está tocando nele, ó, como ele via. Aí Jesus chega e diz, olha homem, conta uma parábola e diz, duas pessoas que deviam, um 50 denários, outro 500 denários, muito dinheiro. Quem fica mais feliz quando é perdoado? Traduzindo, Jesus disse, fica na tua. Quem é muito se perdoado, muito ama. Por que estamos julgando uns aos outros? Quando devemos estar honrando uns aos outros. Seu irmão tem falhas. E é interessante que ele fala, amem os seus irmãos. Eu vou encerrar com essa parte. E ele diz assim, olha, honrem a todos, amem os irmãos. Agora eu quero trazer para a eclésia. Seu irmão vai ter falhas. Você tem falhas. Eu tenho falhas. Porque a Bíblia diz que o amor, ele cobre. Preste atenção. Ele nem descobre, nem anuncia. Ele cobre multidão de pecados. Eu e você temos a responsabilidade de cobrir a nudez do nosso irmão. Quando fala sobre cobrir a nudez, está se referindo lá a Noé. Quando o pai estava embriagado, Noé embriagado, mosto, veio um filho, ficou... Sabe o que o filho fez? Viu o pai nu, caído, praguejou contra o pai e foi falar mal para os irmãos. Sabe o que os irmãos fizeram? De costas, cobriram a nudez do pai. Pessoas que você conhece vão ver falhas. Não seja Cã, seja Jafé. Seja assim. Seja aquele que cobre a nudez, que chega para junto e diz, meu irmão, não faça isso, cuidado com isso. Ame aquela pessoa. Se a pessoa está chegando agora, não vá com um bocado de regra para a pessoa não, pelo amor de Deus. Existem fases de crescimento, aquela pessoa está sendo transformada e é de glória em glória. Não espere que ela viva na mesma luz que você está vivendo hoje. Porque a gente cresce às vezes e a gente acha que que a gente se tornou adulto do dia para a noite. Mas quando existe honra, quando existe amor, você tem um olhar diferenciado para outra pessoa. Mesmo que ela fale mal de você, mesmo que ela desonre você. Preste atenção, para encerrar eu quero terminar com isso. A sua honra, a minha honra, não é ligada ao que a pessoa faz ou quem ela apresenta ser. Mas a como Deus vê aquela pessoa e como eu me vejo. Eu não honro o meu irmão por quem ele é ou por quem ele demonstra ser, mas por quem eu sou. Minha honra não é pautada, ele fez isso ou fez aquilo, porque se assim eu fosse, eu estaria andando de baixo para cima. Conforme a resposta que ele desse, eu me comportaria. Mas a minha consideração e o meu respeito não é baseado nele, mas é baseado na revelação que eu tenho de mim e de Cristo. Porque eu olho para Deus e digo, Deus ama essa pessoa tanto, meu Deus do céu. Quando você e eu começarmos a olhar com o olhar que Deus vê, ver como Deus vê e o valor que Deus dá, não trataremos mais as pessoas de maneira diferente, mas trataremos a todos. Diga a todos, com honra. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Tratai a todos com honra. Eu não falei, mas existe uma recompensa na honra. Mas não andamos por causa da recompensa, mas porque é a nossa realidade. É muito mais fácil a sua, diga, é a minha natureza. O amor é a minha natureza. Essa é a nossa natureza. E a gente se move naturalmente. Mas graças a Deus pelas recompensas. Amém? Glórias a Deus. Foram abençoados? Amém. Eu também fui abençoado. Amém? Aleluia.